E eu quero ler com os irmãos vários versículos aqui, que está lá no profeta Zacarias. No profeta Zacarias, Deus tem colocado na igreja, Zacarias capítulo 3, vai abrindo aí enquanto eu vou falando aqui, Zacarias 3. Deus tem colocado na igreja um sentimento de que um grande avivamento está para vir sobre a igreja. Vocês têm esse sentimento? Eu tenho esse sentimento. Claro que existem avivamentos pessoais na nossa vida, ela tem que ser todos os dias. Existe avivamento na igreja, e ela tem que ser todos os dias, todo culto, isso aqui tem que estar avivado. Mas existe um avivamento profético em todo o corpo de Cristo, em toda a igreja, em todo o mundo. E a gente precisa estar preparado para o que Deus vai fazer com a história da igreja aqui na terra. E eu vou fazer parte disso, amém? Vamos abrir lá em Zacarias, já estão abertos, né? Já abriram? Zacarias capítulo 3, tem que pregar aqui, ficar olhando no relógio ali, mas o Senhor vai dar graça em nome de Jesus, né? Eu vou ler o versículo e a gente vai explicando, para a gente ganhar tempo, tá bom? Vamos lá, ó, versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este o tição tirado do fogo? Só uma pausa aqui, depois a gente continua. A Bíblia não conta muitos detalhes sobre esse sumo sacerdote Josué. São poucos detalhes, mas algumas coisas a gente já entende aqui nesse versículo. Número 1, ele era a maior autoridade espiritual de Israel, um sumo sacerdote. Não era um qualquer levita, ou um grande guerreiro da tribo dos gaditas, né? Homens de guerra. Ele era o sumo sacerdote. E mesmo ele sendo um sumo sacerdote, aquele que tinha que guardar a palavra, aquele que tinha que ensinar o caminho, aquele que tinha que ser o exemplo de homem de Deus, o homem mais avivado ali de Israel, ele estava em pecado. Ele estava no erro. A gente está falando aqui de avivamento. Avivamento não vem se tiver pecado. Avivamento vem se está em santidade. E ali estava o sumo sacerdote. Você percebe que isso independe se a pessoa tem um cargo, tem um título, se a pessoa ela é pastor, se ele é bispo, não importa, a santidade é para todos. E se esse homem de Deus, ou se essa mulher de Deus não vigiar, vai ter alguém se opondo contra essa pessoa. Então ela precisa estar com a sua vida no altar. Nós podemos até enganar uns aos outros, podemos até viver uma vida de dulidade, de duplicidade, enganando aqueles olhos que nos veem na carne, mas a Deus ninguém engana. Os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Contemplando bons e maus. Ele entra lá no interior e ele enxerga quem realmente você é. Por isso que nós temos que ter uma vida de santidade, de temor, principalmente aquele que é liderança. Porque aquele que é liderança, se ele não vigiar e cair, arrasta um monte com ele. E o sumo sacerdote sabia dessa responsabilidade. Ele era um sumo sacerdote de Israel, ele conhecia das leis, mas aí ele estava em pecado. E a Bíblia fala em Tiago capítulo 4, versículo 4, diz que todo aquele que se constituísse amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou não tenhais cuidado no que diz as Escrituras, em que o Espírito em que em vós habita tem ciúmes. Ou você é todo de Deus, ou você não é nada de Deus. Não tem meio termo, não tem 50% crente, 60% crente. Você é todo do Senhor, 100% dele, propriedade exclusiva do Senhor, e não um pouco dele. Por que me diz Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando? O sumo sacerdote, apesar da unção que estava sobre esse sumo sacerdote, Satanás estava acusando o pecado dele.
Só que o anjo do Senhor estava ali para defender o sumo sacerdote. Estava ali para defender, e Deus estava olhando o coração daquele sumo sacerdote. Estava olhando para ele. E olha a palavra de ordem que esse anjo diz: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. E o Senhor está à nossa defesa. A Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza. 7 vezes cairá o justo e não ficará prostrado, ainda que ele caia, eu sustentarei com a minha mão poderosa. Errou, caiu, pecou, se arrepende. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrepende, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Deus está olhando lá no coração do sumo sacerdote, está dizendo: ele pecou, ele errou, ele falhou, mas ele tem um coração quebrantado, ele tem um coração contrito. Então Satanás está repreendido. Você está repreendido. E diz assim: não é este um tição, finalzinho do versículo 2, não é este um tição tirado do fogo? Como se fosse uma brasa, né? Uma brasa tirada do fogo, uma brasa passado pelo fogo, pela minha prova. Ele um dia foi um filho aprovado. Eu aprovei ele para que ele estivesse nessa posição. Ele errou, mas não importa. Ele tem um coração quebrantado e ele é um escolhido meu. Ele é um escolhido meu. Eu escolhi Jerusalém, eu escolhi o sumo sacerdote. Foi eu quem tirei ele da brasa. Ele é uma brasa do fogo. Foi eu quem tirei. Ele é um tição tirado do fogo. Ele não apareceu aqui à toa. Ele não caiu aqui de paraquedas. Ele não chegou aqui de qualquer jeito. Ele foi aprovado para estar aqui. Ele foi aprovado. E por ser aprovado, eu estou dando mais uma chance para ele, porque eu estou vendo o coração. Ele é um tição tirado do fogo. Então vem cá, Josué. Aí chama ele, ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Verso 4: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Eu perdoei os seus pecados. Eu perdoei os seus pecados. Tira a veste suja e coloca uma veste limpa, uma veste pura. Veste tem a ver com comportamento. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração é aquele que tem um coração puro, um coração transformado. E por que a Bíblia fala que tem que ser o coração? Nós, temos a cultura de, quando fala assim, coloca a mão no coração, a gente coloca aqui, né? Tá certo, o coração está aqui mesmo. O coração está aqui. Mas biblicamente falando, o coração é aqui. E lendo o Senhor os pensamentos do coração deles, eu penso aqui. Porque é do coração que procede o quê? Os maus pensamentos: roubo, adultério, prostituição, calúnia, blasfêmia, falso testemunho. É aqui. Então, na Bíblia, quando a Bíblia fala para guardar o coração, porque delas procedem as fontes da vida, o coração é aqui. É na nossa mente, é aqui que o Espírito Santo trabalha. É no meu pensamento. E aí eu pergunto: onde está o nosso pensamento? Aonde está depositado aquilo que eu estou meditando? Aonde está aquilo que ocupa o meu tempo? Filipenses 4:8 vai dizer: mais amados, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se alguma coisa boa nisso existe, isto ocupe o vosso pensamento.
um pensamento ocupado com as coisas de Deus. O sumo sacerdote não estava ocupando a mente com as coisas divinas, por isso ele caiu em pecado. Mas se ele fica o tempo dele depositando as coisas do céu, ele iria vigiar mais. Ele iria vigiar mais. Por isso Colossenses 3:2 vai dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai é imperativo presente. Eu penso hoje, penso amanhã, penso sempre. Pense enquanto eu viver. É uma mente pensando nas coisas que são do alto. O Salmo capítulo 1 vai falar sobre isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore frondosa, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, plantada junto a ribeiros de água, e tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará. Assim é a vida de um sacerdote que tem a mente ocupada nas coisas de Cristo, nas coisas do alto. Ocupe a sua mente com a palavra. Está me faltando fé, está me faltando tanta fé. Romanos 10:17. A fé vem pelo e ouvir a palavra. Se você ocupar sua mente com a palavra, você vai ser um homem cheio de fé. Cheio de fé. Eu não estou sentindo mais paz. Olha como é que está o mundo. Olha como é que está, eu estou com uma ansiedade. Salmo 119, versículo 165 diz: muita paz tem os que amam a sua palavra e não caem em tropeço. O segredo está na palavra. O segredo está em meditar nas escrituras. Josué, medita com seus filhos dia e noite, põe na testa, na entrada e na saída, é a palavra. É a palavra. O que está ocupando o seu tempo? É YouTube? O que está ocupando o seu tempo? É Instagram? O que está ocupando o seu tempo? É a televisão? Olha, medita na palavra. Isso é a melhor coisa para a nossa vida. A palavra é que purifica a igreja, purificando com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. Efésios 5:26. Então a santidade não tem um outro caminho. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. É a palavra. É a palavra. E aí quando medita na palavra, e quando ele pratica, porque não adianta meditar, tem que praticar, né? Não é isso que está lá em Mateus 7:24? Né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do Senhor, esse entrará no reino do céu. Então tem que praticar. Tem que fazer a vontade. Se não fizer a vontade, não adianta, né? Então, o sumo sacerdote, ele foi retirado dele toda a iniquidade. Foi tirada a iniquidade, foi colocado os vestes finos, trajes finos. Não é qualquer traje, é um traje fino. E disse: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Isso não está à toa, irmão. Turbante limpo na cabeça é a mente de Cristo. É a mente de Cristo. O que tinha no turbante do sumo sacerdote? Você sabe. Tinha uma plaquinha lá de ouro escrito: santidade ao Senhor. A pessoa olhava para o sumo sacerdote, a primeira coisa que ele lia na testa dele: santidade. Santidade. Uma mente santa. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de ser, porque escrito está: sede santo porque eu sou santo. Uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de devocional, uma vida de busca. Se a igreja viver isso, nós vamos viver o maior avivamento de toda a história da humanidade. De toda a história da humanidade. Ora sim, interceda sim, mas dedique o seu tempo às coisas do alto, na leitura, na meditação da palavra. Deus vai falar com você pela palavra. Deus usa profeta, usa. Deus usa um pregador, usa. Mas a melhor maneira de Deus falar é quando Ele entra lá no teu quarto e começa a falar pessoalmente com você. Essa é a melhor intimidade que tem. É na palavra. Colocou o turbante novo na cabeça? Metanoia, mudança de mente, de comportamento? Arrependei-vos. Agora, se eu
vivo um novo pensar, é porque eu estou vivendo também um novo agir, né? 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. É um novo pensar, é um novo agir, é um novo sentir. É uma vida totalmente voltada para o Senhor. Os nossos lábios deixam de ser nossos e passam a ser do Senhor. Os meus olhos deixam de ser os meus olhos e passam a ser os olhos do Senhor. Assim é com os meus pés, assim são com as minhas mãos, assim são com os meus ouvidos. Gálatas 2,20 vai dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu fui vencido, agora eu sou entregue. Foi à toa isso? Foi coincidência? Claro que não, claro que não. Porque ali significa o quê? As primeiras colheitas. São as primícias. Lembra que Paulo falou isso em Romanos 8? Nós temos as primícias do Espírito. E é o que está lá em Joel capítulo 2, Atos capítulo 2, descerá sobre ele, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Antes que veio o dia do Senhor. Pô, mas aí já estamos o quê? 2000 anos? Né? A parte B do versículo diz assim: e eu derramarei do meu Espírito sobre servos e servas. A primeira parte do avivamento aconteceu em Atos 2. É sobre toda a carne. É um avivamento de nascer de novo. A segunda parte do avivamento, que é o que vai descer sobre a igreja no tempo do fim, antes do arrebatamento, é sobre os servos e sobre as servas. É o avivamento da chuva serôdia que vai amadurecer os frutos para a última colheita. Pegou os 7 olhos? Pegou aqui o que Deus vai fazer com a igreja nesse tempo? Que a história não acaba aqui, que não termina assim como foi em Atos. Eu vou dizer assim não, porque ali foi primícias. Nós vamos receber tabernáculo, é uma porção maior, é uma porção maior. Tem uma passagem lá em Lucas 17, que Jesus fala para os discípulos assim: olha, o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, os profetas queriam ver e ouvir, mas não veem e não podem ouvir. Vocês são bem-aventurados. Aí Jesus chega para eles, lá em Lucas capítulo 10, vai dizer assim: olha, vão chegar dias, em um dos dias do Filho do Homem, o texto está bem claro, dizendo assim: e ele virou-se para os discípulos e disse: vão chegar dias de um dos filhos do homem, em que vocês desejariam estar lá e não estarão. Que dias são esses? Que dias são esses? Não é arrebatamento, que eles vão estar lá no arrebatamento, amém? Eu creio que eles vão estar lá. Mas que dias são esses que eles vão desejar estar e não estarão? São dias em que a igreja vai viver um avivamento que nem eles viveram. Nem eles viveram. Amém? Você acredita nisso que eu estou pregando? A fé vem pelo ouvir. Nem eles viveram. Jesus disse assim em João capítulo 14: aquele que crer em mim farão as mesmas obras que eu fiz e maiores ainda farão. Qual foi o homem aqui na terra que fez as mesmas obras de Jesus? João vai dizer que se fosse escrever nos livros do mundo inteiro o que Jesus fez, não caberia. Então daqui você já pode ter uma ideia do estrago no império das trevas que a igreja vai proporcionar no tempo do fim. Nós vamos trazer o reino de Deus. Nós vamos preparar o caminho do Senhor. Nós vamos endireitar as veredas. E quando a igreja viver esse avivamento, o que é impossível para muitos, que para mim não é impossível, Jesus falou em João capítulo 17, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um, para que eles sejam um e nós perfeitos em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando que o mundo vai crer que Jesus foi enviado? Quando esse avivamento vier e unir a igreja em todo o planeta.
a igreja vivendo um avivamento que nunca aconteceu na história, isso vai trazer Jesus de volta. Porque ele vai voltar para uma igreja ataviada, pronta, preparada. Uma igreja vestida de linho finíssimo, puro e resplandecente, que são as obras dos justos. Esse avivamento eu não quero perder. Esse avivamento eu não quero perder. Por isso eu preciso mudar as minhas vestes. Por isso eu preciso ter um turbante novo na cabeça. Porque tem uma pedra aqui de 7 olhos me esperando. Dizendo, olha, você quer esse prêmio aqui? Então se santifica agora. Busca agora. Se entrega agora. Se rende agora. Seja vencido por mim. E eu vou fazer você andar como um pequeno Cristo aqui na terra. E aí nós vamos cumprir aquela agenda de Mateus 10:10. Quando vocês forem pregando, de 2 em 2, dá vista aos cegos, façam os surdos ouvirem, façam os mudos falarem, faça os que estão coxos, passem a andar, e ressuscite os mortos, e curem os leprosos. Curem os leprosos e pregue o evangelho aos pobres. Eu quero cumprir a agenda do Senhor. Eu quero cumprir a agenda dele. Isso não é impossível, irmão. Se você crê, tudo é possível que crê. E eu creio nisso com toda a força do meu ser. Eu creio que quando impor as mãos, o cego vai ver, o surdo vai ouvir, o morto vai levantar, porque eu sou o dispenseiro dos mistérios de Deus. De fato, o reino de Deus já chegou. E por que que o reino de Deus chegou? Olha João Batista. Por que que o reino de Deus chegou, João Batista? Olha quantos milagres estão acontecendo. Isso é a prova de que o reino veio. E de fato, Deus vai restaurar a sua igreja. Deus vai restaurar, porque as portas do inferno não prevalecerão. Tem escândalo? Tem. Tem pessoas em pecado? Tem. Temos mau testemunhos? Temos. Temos heresias e apóstatas? Temos. Mas nós temos a promessa de que Jesus, ele vai restaurar todas as coisas antes da vinda dele. E ele vai. E ele vai. E eu me coloco aqui. Eu me coloco aqui como aquele que quero fazer parte desse avivamento. E eu vou fazer parte dessa chuva. Essa chuva que já está vindo. A chuva serôdia, a última chuva. A chuva que vai amadurecer os filhos de Deus para estarem prontos para a última colheita. A grande colheita. Vamos ficar de pé. A responsabilidade é grande, Senhor, nós sabemos. O Senhor diz, assim como o Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vós. O Senhor ressuscitou e disse, agora vocês é que vão testemunhar tudo isso. Vocês são as minhas testemunhas. E vão pregando isso até os confins da terra. E nós não vamos parar. Nós vamos marchar. Nós somos o seu exército. Não importa o governo pela qual nós estamos, o nosso governo é superior. Não me importa quem está sentado na presidência, o que importa é aquele que está sentado sobre o trono. Ele é o meu rei, ele é o meu Senhor. É ele a quem eu devo satisfação. É ele quem confio. É nele, é no Senhor e não nos homens. E independente, não importa quem está na presidência, no governo, a igreja sempre vai vencer. A igreja sempre vai vencer. A igreja sempre vai vencer. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra. É a tua palavra que está sendo pregada, Senhor. Na tua palavra tem vida. Na tua palavra tem cura. Na tua palavra tem despertamento. Na tua palavra tem avivamento. E ela nunca volta vazia, Senhor. Ela sempre faz o que lhe apraz.
enquanto essa palavra foi pregada, eu sei que o Cristo foi sendo formado em cada um de nós aqui nesse lugar. A fé foi renovada. E quem estava fraco pode dizer: eu sou forte. Eu sou forte. O Espírito que está dentro de nós não é de covardia, mas de ousadia. Obrigado. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão. E agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30, e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.